Bendito é o nome do Senhor. Podem tomar assento, meus irmãos. Gostaria de imediato, convidá-los a abrir a Sagrada Escritura. Hoje estaremos dando uma pequena pausa na nossa série acerca da oração. A princípio, teríamos um irmão que viria do nosso templo matriz, sede, que estaria hoje ministrando a palavra, numa escala do campo, mas ele não pôde estar, né, comunicou-nos agora no final da tarde, e aprove a Deus que estivéssemos compartilhando um pouco do Evangelho com a Igreja de Jesus. Peço que abram a Sagrada Escritura, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ler, meus irmãos, os versos do 1 até o verso de número 8. Apocalipse de João, livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 21, versos do 1 ao 8, último livro da Bíblia, penúltimo capítulo da Sagrada Escritura, primeiros 8 versos, que nos diz a santa, bendita, inerrante palavra de Deus. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, a habitação, eis a fixação de morada de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Bendito seja o nome do Senhor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça, ou de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Peço, meus irmãos, que virem, por gentileza, a folha, alguns, talvez outros não, mas que leiam o verso 22 deste mesmo capítulo 21, do 22 ao 26, que nos diz: nela, na Nova Jerusalém, eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca, jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Bendito seja o nome do Senhor. Poderíamos ir para casa agora, que a leitura por si só já é suficiente. Mas vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, pelas expressões da Tua palavra. Aprove a Ti, Senhor, que neste dia nebuloso para muitos dos Teus filhos, seja pela doença, seja pelo luto, nós estivéssemos aqui compartilhando algo a respeito do Teu Evangelho. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, nos dá o Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, e para que possamos, Senhor, por intermédio dela, ter o nosso ânimo, Senhor, reavivado, que possamos ter os nossos corações aquecidos, e nossas mentes cativas pelo Teu Espírito Santo. Leva, Senhor, o nosso pensamento em sujeição a Ti,
Que o nosso coração não esteja consternado por qualquer elemento externo, Senhor, mas que possamos compenetrá-lo, Senhor, as verdades da Tua palavra, a fim de que, como Tua igreja e como Teu povo, possamos ser exortados, ensinados, admoestados e edificados pelas expressões do Teu santo Evangelho. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos compreender as maravilhas da Tua bendita e eterna palavra. Em nome de Jesus nós oramos e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, certa vez, e isso há mais de 70 anos atrás, um estadista inglês, primeiro-ministro, e aqui com certeza os irmãos já devem ter ouvido falar de Winston Churchill, ele disse que um dos grandes motivos da degradação moral na Inglaterra se dava no fato de que pouco se falava, pouco se pregava a respeito de céu e de inferno. E tenho que estas palavras de Winston Churchill, elas reverberam no século XXI. Elas reverberam com certeza na terceira década do século XXI. Elas reverberam no ano de 2025. Haja vista que a degradação moral, a decadência espiritual da Igreja de Jesus está sobretudo relacionada ao fato de que pouco sabemos, pouco falamos, pouco almejamos, pouco refletimos a respeito das coisas eternas. Pouco, meus irmãos, nos preocupamos com aquilo que é eterno. Afinal de contas, aquilo que é efêmero, que é temporal, que é deste momento, que é capaz de nos suscitar bem-estar e prazer, é, de fato, o nosso anelo de alma e de existência. Nós estamos, evidentemente, com os nossos corações compenetrados e redirecionados numa única direção, com perdão da redundância, em buscar o nosso prazer do final do dia. Nós estamos muito preocupados, muito obrigado, meu querido irmão, que Jesus te abençoe. Nós estamos muito preocupados com a nossa satisfação pessoal. Nós estamos, evidentemente, muito preocupados com as nossas carreiras, com o nosso sucesso familiar, com o nosso sucesso acadêmico, ou, sei lá, apliquem a como vocês entenderem a respeito do que é temporal, do que é efêmero, do que é fungível da vida. Pouco nós pensamos e refletimos a respeito da eternidade. Os grandes homens da história da igreja, os grandes vultos da história da igreja, que fizeram grandes coisas, eles estavam sim com os pés postos neste tempo presente. No entanto, os seus olhos e seus corações estavam postos na eternidade. Porque não há, meus irmãos, como sermos servos, servas de Deus, com uma vida pujante, próspera espiritualmente, se nós não estivermos com os nossos olhos e os nossos corações colocados na eternidade. A pregação sobre céu, ela traz profundas lições morais. E ao longo da história do drama da redenção e da Sagrada Escritura, nós vamos ver Jesus alertando a respeito de nós ajuntarmos tesouros no céu. Não neste tempo presente, onde a traça e a ferrugem corroem. Paulo também diz que nós devemos pensar no céu. Jesus ensinou que nós devemos orar. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O céu, ele nos estimula a uma vida de santidade. Se há muito pecado no seio da igreja hoje em dia, se há muito pecado em nossa vida, se os nossos lábios, eles não são lábios como daqueles que foram tocados pelas brasas vivas do altar, isso se dá sobretudo pelo fato de que pouco pensamos e refletimos a respeito do que é o céu, porque o céu é quem nos estimula a uma vida de santidade. John Piper vai dizer que a vida de um cristão, ela não é uma resposta de gratidão e que por esse motivo o cristão ele é santo. Se fosse por gratidão, nós de modo algum seríamos santos. O operar do Espírito Santo no coração do crente, que torna-o mais santo, se dá a partir de uma esperança maior. Se dá a partir de uma visão ampliada a respeito do que é eterno. Afinal de contas, de modo algum nos voltaremos à efemeridade dos prazeres do pecado, quando temos diante dos nossos olhos o vislumbre do que é a eternidade. Ontem eu vinha de Alvorada com um pastor muito querido, que muitos de vocês conhecem, e nós conversávamos no carro, fomos renovados, e foi um momento de muita comunhão e de muita graça de Deus. E ele me falava uma coisa que me marcou, e eu fiquei madrugada, acordei às 4 da manhã pensando naquilo. Ele diz, olha, eu oro assim, eu oro no meu quarto sozinho, Deus sabe que não é para minha vanglória, mas eu oro tanto, eu queria só ter um
assim, um quadradinho, uma pequena portinha para mim olhar Jesus. Eu só queria ver Jesus, eu só queria estar mais perto de Jesus, eu só queria sentir o abraço de Jesus, olhar na face de Jesus, e naquele momento nós fomos renovados, porque essa é a vida cristã, é um almejo a todo momento de nós olharmos na face daquele a quem tanto amamos. A minha avó, ela está com 85 anos de idade, e ela já não quer mais, digamos, não tem mais prazer nesta vida, haja vista que as dores e as moléstias, elas constantemente acometem, né, a sua vida, a sua existência. E um dos anseios de seu coração, ele é expresso toda a madrugada, quando às 3 da manhã ela acorda, e mesmo sem poder dobrar os joelhos, ela se senta na sua cama para orar ao Senhor. O verdadeiro crente é que tem os seus olhos e seus corações postos na eternidade. Mas a nossa coberta, ela é quentinha demais, ela nos dá muito prazer, a fim de que nós não venhamos de fato dobrar os nossos joelhos. Hoje não é uma artrite que impede os nossos joelhos de se dobrarem, mas sim é o prazer momentâneo que nós vivenciamos e que para nós é tão caro. O céu, ele nos ajuda também a enfrentar o sofrimento. Haja vista, meus irmãos, que essa vida de fato, ela é dura, ela é incerta, ela é sofrida, ela é marcada por morte, por doença, ela é marcada por crime, ela é marcada por perversidade. Nós todos os dias, quando abrimos as páginas dos jornais, seja através de smartphone ou qualquer outro meio que você se valha para ter acesso a notícias, as páginas, elas vertem sangue, porque este mundo, ele é totalmente corrompido. E o céu, ele nos ajuda a enfrentar, uma visão do céu ajuda-nos a enfrentar o sofrimento. O céu nos ensina a renunciar o agora, em favor de uma herança futura. Os verdadeiros filhos de Deus, que têm os seus olhos postos na eternidade, eles não brigam por herança terrena. Eles não almejam com todo o anseio do seu coração aquilo que é efêmero, mas eles arranjam para si tesouros no céu, e eles têm em sua mente uma herança que é futura. Bendito seja o nome do Senhor. O céu, meus irmãos, ele nos livra do medo do nosso último inimigo que nós vamos enfrentar nessa vida. Quando nós dermos de cara com a morte, e como hoje bem ministrava o pastor Leon no sepultamento da sua sogra, ele dizia, quando nós olharmos nos olhos da morte, nós teremos a certeza e a convicção de que Cristo olhou nos olhos da morte, e que Ele na sua ressurreição, Ele caçoou da morte, que Ele na sua ressurreição, Ele matou a morte, que na morte da morte de Cristo, foi decretado o fim da morte, de modo que hoje nós não precisamos temer mais a morte, porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. William Criswell, um pregador do século XX, citado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor na terra, não há pecado, não há enfermidade, não há perda, não há cisão relacional que o céu não possa curar. Bendito seja o nome do Senhor. De modo que um vislumbre e um colocar dos olhos na eternidade é o suficiente para nos curar de todos os nossos traumas. A água que vem e que desce do trono de Deus e que hoje está disponível a nós, claro que não na sua totalidade e extensão, mas que já está disponível aos filhos de Deus, ela é capaz de curar as nossas feridas mais profundas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, adentrando propriamente no texto, que tem pouco tempo para tanto, nós vamos aprender nesses primeiros 8 versículos do capítulo 21 de Apocalipse, que a redenção, que é reservada à igreja, que é reservada a todas as coisas, ela encontra o seu ápice no capítulo 21 de Apocalipse. Não mais está presente o pecado, não mais está presente a morte, não mais está presente a finitude de vida, não mais estão presentes aqueles que amam e praticam abominações. Aquilo que é impuro está posto para fora do templo, está posto para fora do arraial. O que impera e o que é inaugurado é o reino soberano de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, na sua completude e totalidade. A redenção, ela alcançou não só a igreja, mas ela alcança todo o cosmos, como nós lemos no versículo 1. Deus não simplesmente cria um novo céu e nova terra, mas Ele vai e faz do velho um novo. E aqui a expressão grega utilizada para fazer de novo todas as coisas é justamente kainós, dando uma ideia de continuidade.
Aqui Deus ele está restaurando toda a ordem criada que havia sido pervertida por ocasião do pecado. Quando Pedro fala da renovação por intermédio do fogo, ele também utiliza a mesma expressão kainós, dizendo que novos céus e nova terra serão a nova realidade, que tudo que o pecado veio e deformou, que tudo que os filhos de Satanás deformaram, agora é restaurado de uma vez por todas. Quando nós lemos o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 20, nós lemos que a natureza, ela geme, ela anseia, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, de modo que há uma redenção prometida para todo o cosmos. Nós não mais veremos, meus irmãos, nós não mais veremos desmatamento, nós não mais veremos maus tratos contra os animais, nós não mais conviveremos de uma forma de inimizade com os animais e com toda a criação, mas tudo nos será sujeito, porque céus e terra foram recriados, foram refeitos, foram restaurados para a glória de Deus. Aquilo que havia sido perdido no Éden, aquela comunhão, aquela sinergia existente no cosmos, que foi perdido no Éden, é restaurado. Está inaugurada a habitação de Deus com os homens, e não vai mais existir separação entre céus e terra. Cidade de Deus e a cidade dos homens se fundirão numa só, de modo que o Cordeiro habitará no meio do seu povo, e o reino de Deus em sua completude estará inaugurado. O apóstolo João diz que não haverá mais nenhum tipo de contaminação. Ele diz: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando ele diz que o mar já não existe, ele diz que não haverá mais nenhum tipo de contaminação. Pensem, meus irmãos, que João estava exilado na ilha de Patmos, estava ilhado, de modo que o que ele via ao seu derredor era mar, aquilo que o separava dos seus irmãos amados, na qual poderia apenas se comunicar por intermédio de carta, aquilo que o separava, a comunhão daqueles a quem ele tanto amava, essa não será mais a realidade. Não haverá mais nenhum tipo de separação. Nossa comunhão no céu será perfeita. Não haverá mais Patmos, não haverá mais prisão, não haverá mais fim dessa comunhão sem fim. Eu tenho uma profunda dificuldade de entender algumas pessoas que têm dificuldade de ter comunhão com seus irmãos, que têm dificuldade de estar no meio da congregação do Senhor. Haja vista que o céu é justamente uma expressão antagônica a toda forma de separatismo. O céu é uma expressão totalmente antagônica a toda forma, meus irmãos, de abandono à congregação. É o local onde nós habitaremos juntamente uns com os outros, eternamente em plena e perfeita comunhão. De modo que é desconforme você professar a um Deus que te promete que você habitará com os filhos dele a eternidade, de uma forma onde não haverá cisão de comunhão. O mar também ele é símbolo do que contamina. Isaías 57:20 diz que o mar ele traz a sujeira daqueles que praticam impiedade. O mar também é um símbolo que ameaça a harmonia do universo. Capítulo 13, versículo 1 do mesmo livro de Apocalipse, vai dizer o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O mar é o símbolo do que ameaça a harmonia. Adolf Paul vai dizer que o mar significa aqui o local da gestação do que é satânico, da rebelião contra Deus e da sua boa criação. Notem, meus irmãos, que aqui não está dizendo que o mar é mau por si só, mas sim, na nova terra não haverá luto nem morte. A morte vai morrer para nunca mais ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor. Lá não haverão hospitais, lá não haverão acidentes, lá não haverá qualquer sorte de serviço funerário, lá não haverá, meus irmãos, qualquer tipo de cemitério, porque lá não haverá morte, porque lá não haverá dor, lá não haverá luto. Bendito seja o nome do Senhor. Na Babilônia se calam as vozes da vida, mas na Nova Jerusalém se calam as vozes da morte. Bendito seja o nome de Jesus. Mas quem vai estar no céu? Na cidade santa, a Nova Jerusalém, a noiva adornada, o verso de número 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem estará no céu? A igreja de Jesus. Ah, meus irmãos, como eu quero olhar na face de vocês quando nós estivermos diante do Cordeiro.
Quando, diferentemente de Babel, que tentou se achegar ao céu para glorificar a si mesmo por intermédio de uma torre, e ali Deus confunde a língua dos homens, quando nós, como a esposa do Cordeiro, como a nova Jerusalém, que é diferente da Babilônia, ela desce do céu e reflete a glória do Cordeiro. Como eu vou querer olhar no rosto de vocês e ver a face de Cristo reluzente, bendito seja o nome do Senhor, de ver a glória de Deus reluzindo no rosto de cada um, meus irmãos. A igreja de Jesus é quem estará no céu. A igreja é a nova Jerusalém. A igreja é a noiva do Cordeiro, que foi ataviada, que foi preparada, que foi santificada, que foi purificada, que foi redimida, que foi justificada, que foi adotada como filha. Bendito seja o nome do Senhor. Ela que foi selada pelo Espírito Santo, a cidade santa, a nova Jerusalém, que é um contraste da Babilônia, a cidade do pecado. A nova Jerusalém, a cidade da justiça, a cidade da redenção, a cidade da glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem um povo, a sua igreja. O Senhor tem uma família, uma noiva, uma cidade santa. O Senhor tem a nova Jerusalém, o Senhor tem a sua igreja. Estará no céu a sua igreja. Nós todos que compomos o rol de redimidos, aqueles que foram lavados e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, nós estaremos no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas por que nós vamos morar no novo céus e na nova terra? A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céus e na nova terra, porque já completou toda a obra da redenção. O verso de número 6 vai nos dizer, disse ainda, tudo está feito, tetelestai, está consumado, tudo está feito. Nós vamos estar no céu, a noiva do Cordeiro lá estará, porque Deus, Ele completou a sua obra de redenção e santificação nos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele faz novas todas as coisas. Em segundo lugar, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela vai estar no novo céus e na nova terra, por causa da graça de Deus. A parte B do verso 6, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Não se trata de uma qualquer qualidade inata do ser humano, não é porque nós fomos os bonitinhos de Jesus, não, meus irmãos, mas é porque aprouve ao Cristo de Deus outorgar e dispensar graça sobre a sua igreja, outorgar e dispensar graça sobre nós. É por causa da graça de Deus que nós podemos beber da fonte da água da vida. Ele saciará toda a nossa sede de vida, Ele saciará toda a nossa sede de satisfação, Ele satisfará toda a nossa sede de sermos amados, Ele satisfará toda a nossa sede de termos um relacionamento real, pessoal, cabal e pleno consigo mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Os sedentos, eles bebem desta água da vida, e todos os que têm sede podem por ela saciar-se. Todos os que têm sede têm no riacho da cidade de Deus, do novo céu e da nova terra, uma saciedade de vida eterna, que irradiará para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Ele os acolhe, não pelos méritos daqueles que foram chamados, não por suas próprias obras, mas pela sua bendita e soberana graça, oriunda da sua obra realizada na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a igreja estará no céu, a noiva do Cordeiro estará no novo céu e na nova terra. Haja vista que porque ela permaneceu fiel. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado. Todo crente deve resistir às agruras do tempo presente. E há um meio pelo qual nós fazemos isso. É pondo os nossos olhos na eternidade. É pondo os nossos olhos naquela realidade que será a nossa realidade eterna. No fato de que habitaremos com o Cordeiro para todo sempre. E aqueles que permanecerão fiel, conforme diz o verso 7, o vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que permanecerem fiel são aqueles que vão habitar no novo céus e na nova terra. E por fim, meus irmãos, porque o novo céus e a nova terra serão lugares de bem-aventurança eterna? Em primeiro lugar, o verso 2 nos diz, porque a vida no novo céus e na nova terra será uma festa de casamento que nunca termina. Nós estaremos, meus irmãos, em profunda comunhão, em profundo festejo, em profundo ato nupcial, na qual nós estaremos diante do noivo amado. Será uma festa eterna, será um deleite eterno.
O que nós temos aqui é a cada culto, a cada reunião que nós nos reunimos e que nós estamos diante da face de Cristo, a comunhão que nós temos no partilhar do pão, da mesa do Senhor, isso será algo eterno a todo momento, incessante. Não será apenas 1h30 durante a semana, não será apenas 2 horas durante a semana, não será apenas no culto de terça-feira, não será apenas no culto de domingo, de sábado, não será apenas na reunião de homens e de mulheres, será eterno. A todo momento nós estaremos juntos, meus irmãos, a todo momento nós estaremos plenamente nos deleitando naquele que vive e reina para todo sempre, de modo que o novo céus e a nova terra são um lugar de bem-aventurança, porque no novos céus e na nova terra nós teremos profunda e seremos profundamente envolvidos pela presença de Deus. O verso 22 nos diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, ela não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A presença de Deus, a luz do Cordeiro, ela envolverá toda a nova criação, de modo que a nova criação é um lugar de bem-aventurança, é onde seremos profundamente envolvidos pela presença de Deus. O verso 3 nos diz: então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo, eis a habitação de Deus com os homens, não mais separados por um véu, não mais separados pelo pecado, não mais separados pela morte, não mais separados por qualquer outro artifício, pelos nossos prazeres do tempo presente, pela nossa carreira, não mais separado, meus irmãos, pela nossa finitude, não mais separado, meus irmãos, pela nossa visão turva espiritual, mas plenamente seremos habitação de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O novo céus e a nova terra será um lugar de bem-aventurança, porque no novos céus e na nova terra teremos profunda comunhão com Deus. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No novos céus e a nova terra, eles exigem a atração de nossos olhos. Haja vista, meus irmãos, que nós estaremos plenamente com o Cordeiro de Deus, com a Santíssima Trindade. Haja vista que o veremos face a face e que Ele habitará com nós e que nós seremos o seu povo. Lá não seremos um povo separado, segregado pelo denominacionalismo. Lá não seremos separados e segregados, meus irmãos, pelas discussões triviais doutrinárias. Lá não seremos, meus irmãos, separados pela departamentalização. Lá não seremos separados por toda sorte de discórdia que muitas vezes surge no seio da igreja por causa de coisas tão pequenas e efêmeras. Lá não haverá qualquer tipo de segregação. Lá não haverá qualquer tipo de separação. Lá não existirá Assembleia de Deus. Lá não existirá Igreja Presbiteriana, Batista ou qualquer outra denominação. Lá será a igreja de Jesus uma só. Bendito seja o nome do Senhor. O novo céus e a nova terra é um lugar de bem-aventurança, porque lá, meus irmãos, nós usufruiremos plenamente da nossa filiação. E Ele me será filho. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é noiva do Cordeiro e filha do Pai. Nós tomaremos posse da nossa herança incorruptível. Nós desfrutaremos das riquezas insondáveis de Cristo. Nós seremos cordeiros com Ele de toda a sua herança. Nós seremos filhos glorificados de Deus, não mais em corpos carnais, mas corpos espirituais. Não mais em corpos corruptíveis, mas corpos incorruptíveis. Não mais limitados pelo pecado, mas plenamente santos. Nós reinaremos com o Rei dos Reis. Bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de realizar pelo menos breves 8 aplicações, só aplicações. Porque essas verdades do novo céu e da nova terra, referentes a essa realidade eterna, meus irmãos, elas devem pelo menos nos levar a 8 breves reflexões. A nós entendermos que o nosso tesouro em Deus é mais precioso do que os encantos passageiros do pecado. Eu sei que talvez eu fale para pessoas que possuam pecados específicos. Não sei qual é o teu pecado. Talvez o temperamento. Talvez você seja seduzido e atraído pela lascívia. Talvez você seja atraído pela dissensão. Você goste de tecer juízos precipitados a respeito dos seus irmãos. Há um meio de vencer isso. E só há um meio de vencer isso. É no poder do Espírito Santo e com os olhos postos na eternidade.
John Piper vai escrever um livro, Graça Futura, e ao longo dos 31 capítulos deste livro, é um para cada dia do mês, ao longo de suas 300 e tantas páginas, ele vai discorrer a respeito disso. Só há um meio de nós vencermos o pecado. Nós colocarmos os olhos na graça futura, naquilo que é eterno. É nós nos deleitarmos naquilo que é eterno. É entendermos que o nosso tesouro em Deus é mais precioso do que qualquer encanto passageiro do pecado. Quando nós passamos a entender isso, meus irmãos, nós não mais amamos a mentira. Quando nós passamos a entender isso, nós vencemos a lascívia. Quando nós passamos a entender isso, nós vencemos a maledicência. Nós vencemos ao nosso temperamento desregrado. Quando nós passamos a entender que Deus, Ele é o tesouro mais precioso e mais encantador do que qualquer prazer efêmero, nós vencemos toda e qualquer batalha, contra qualquer luta do nosso ser e do nosso coração. Em segundo lugar, quando nós não gastamos as nossas melhores energias a fim de acumular tesouros nessa terra, mas nós gastamos a fim de acumular tesouros nos céus. Aqui eu não estou dizendo que você deve, assim como os tessalonicenses, abandonar o seu trabalho, a sua vida comum, corriqueira. Mas talvez você deva olhar para a sua carreira e levá-la menos a sério. Aqui eu não estou dizendo para você ser displicente. Você deve glorificar a Deus onde você está, fazer o melhor da sua capacidade. Mas talvez você não deva trabalhar 12, 14, 24 horas por dia. Talvez você não deva gastar 7 dias da semana em prol do seu trabalho. Talvez você deva parar um pouquinho. Talvez você deva recalcular a sua rota e olhar para aquilo que verdadeiramente é eterno e derramar o teu coração diante daquele que é o tesouro mais precioso que você pode ter nesta vida. E acumular não somente tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Nós não somos aspirados, e refletir nessas verdades nos leva a não sermos aspirados e engolidos por propagandas que dizem que o possuidor de mais brinquedos é o maior. Ou seja, nós vencemos a cobiça. Nós vencemos aquele afã de ter tanto quanto é possível para nos dar prazer. De ter tanto quanto o nosso coleguinha do lado. De parar de olhar para a prosperidade muitas vezes dos ímpios e ver nela o anseio da nossa vida. É não sermos aspirados e engolidos pelo consumo. Pelo aquilo que é posto todos os dias nas redes sociais que faz com que o seu coração fique ansioso. Tem muita gente que é ansiosa por causa de telefone. Tem muita gente que é ansiosa por causa de um tanto de bits e não sei mais o que, de algoritmo, que te entrega toda sorte de porcaria de vida que, de fato, nem é vivida na prática. A maioria dos milionários na internet gravam dos seus quartinhos no fundo de casa. Podem ter certeza disso. Talvez você deva colocar isso de lado e olhar um tesouro que é incorruptível, bendito seja o nome do Senhor. Talvez neste momento você esteja sendo aspirado, engolido por essas propagandas enganosas, por causa da cobiça do teu coração. Mas eu te chamo, nesta noite, a ambicionar algo que é muito mais puro e valioso, que é a glória da graça de Deus, que há de se manifestar eternamente, bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, entender essas verdades nos leva a não sonharmos os nossos sonhos mais emocionantes com realizações e relacionamentos que perecem. Nós gastamos o maior de nossa criatividade, nós gastamos o maior de nossa esperança, sonhando sonhos para este tempo presente. Nós queremos ter o carro determinado, a casa determinada, o relacionamento dos sonhos. Nós idealizamos filhos, nós idealizamos carreiras, nós idealizamos, meus irmãos, tantas coisas que são efêmeras, que um dia elas irão se esvair das suas mãos. Um dia você não mais terá sanidade para trabalhar. Um dia você não mais terá os seus filhos debaixo de suas asas. Um dia, talvez, você terá que sepultar os seus pais. Um dia, talvez, você terá que sepultar o seu marido, a sua esposa. Essas coisas são da vida. A nossa vida ela é efêmera, meus irmãos. A nossa vida ela é passageira. E muitas vezes nós gastamos o maior de nossos sonhos e de nossas esperanças em sonhar sonhos para agora. Mas a palavra de Deus nos chama a olharmos algo que é muito mais precioso e valioso e eterno. A palavra de Deus nos chama a olharmos a eternidade e sabermos que tudo pertence a Deus e que a alegria maior reside no fato de nós termos uma profunda comunhão com Ele, a nós sonharmos os nossos sonhos mais emocionantes, pujantes, relacionados a uma eternidade com Cristo Jesus. Eu escutava, vindo para cá,
de novo, pela 50ª vez nos últimos 15, 20 dias, o hino Felicidade, do grupo Dedos de Davi. E em dado momento, e hoje eu não vou cantar, eu prometo a vocês, eles cantam: felicidade é morar numa cidade onde há paz e verdade. Meu Jesus é quem mora lá, meus irmãos. Ah, meus irmãos, se essa fosse a esperança e o sonho de nossa vida, nós sofreríamos menos por aquilo que é tão pueril. Ah, meus irmãos, se essa fosse a aspiração de nossa vida, nós dedicaríamos os nossos melhores e maiores sonhos em ver a glória de Deus, em ver o reino de Deus manifesto entre os homens, meus irmãos. Nós gastaríamos o melhor de nossa capacidade, angariando para nós tesouros eternos. Nós não daríamos, meus irmãos, ouvidos aos prazeres enganosos do pecado. Nós não gastaríamos as melhores energias no nosso trabalho efêmero, mas nós trabalharíamos e colocaríamos a mão no arado sem olhar para trás. Em quinto lugar, nós não nos desesperaríamos com o que essa vida não consegue nos dar. Nós não nos desesperaríamos se nós talvez não casássemos. Nós não nos desesperaríamos se não obtivéssemos as riquezas. Nós não nos desesperaríamos se não tivesse uma saúde boa, ou talvez a fama que tanto ansiamos. Essas coisas não seriam motivo de desespero para nós, se nós tão somente colocássemos os nossos olhos na eternidade. Nós não nos envolveríamos, em sexto lugar, na mesquinhez relacional. Nós brigaríamos menos. E como brigamos e discutimos por besteira. Como famílias estão hoje cindidas por causa de nada. Definitivamente nada. Por causa de rusga, de um olhar mal colocado, por causa de uma palavra mal desferida. Nós praticamos o pior tipo de pecado relacional quando nós nos prendemos à mesquinhez. Porque fulano não gosta de mim, porque cicrano meu santo não bate com dele, porque falou uma coisa, eu não gostei e tal. Nós não nos envolveríamos tanto nessas mesquinhezes, meus irmãos, se nós tivéssemos os nossos olhos no novos céus e na nova terra, tendo a plena convicção de que essa não é a realidade final da nossa existência. Em sétimo lugar, nós passaríamos a viver para satisfazer as necessidades dos outros, assim como Deus satisfaz as nossas necessidades mais prementes. Qual foi a última pessoa que você buscou satisfazer as necessidades? Qual foi a última pessoa que você olhou para além de si mesmo? Além da vanglória, para além do reconhecimento como sendo alguém bondoso? Qual foi a última pessoa que você olhou e, em detrimento de si próprio, você escolheu fazer o bem? Na mesa de Jesus, meus irmãos, nós partimos o pão, distribuímos e se sobrar a gente come. Na mesa de Jesus, nós partimos o pão, nós servimos o cálice e repartimos. Se sobrar a gente come e bebe. Jesus Cristo nos chama a esta vida. Jesus Cristo nos chama a lavarmos os pés uns dos outros, tomando a posição mais aviltante. Hoje parece que nós vivemos uma realidade de igreja, de ministério, de pessoas que querem ser servidas a todo momento, que possuem no âmbito do ministério uma espécie de atração pela fama e pela glória, subvertendo totalmente aquilo que Jesus fala no capítulo 22 de Lucas, na qual ele diz que o reino dos homens é um reino marcado por domínio, mas entre vós não sois assim. Maior é aquele que serve, maior é aquele que se humilha, maior é aquele que lava os pés dos seus discípulos. Quando que você buscou satisfazer as necessidades dos outros? Se você tivesse os olhos postos na realidade do novo céus e da nova terra, eu tenho certeza que isso seria algo latente dentro do teu coração. Em último lugar, nós passaríamos a amar mais, ou melhor, nós passaríamos a amar os nossos inimigos e amar a quem nos persegue. Como é fácil amar quem a gente ama, ou quem nos ama, melhor dizendo. Como é fácil amar aquela pessoa que nos trata bem. Mas como é difícil amar aquela pessoa que não te suporta. Como é difícil de amar aquela pessoa que bate na tua face. Como é difícil, muitas vezes, até mesmo amar aquele irmão que talvez não se adeque tanto às características que tu julga plena para fazer parte do teu grupo social. Como é difícil amar as pessoas. Amar, meus irmãos, e aqui eu preguei 2 semanas atrás, amar é simplesmente dar a vida pelo outro. Amar é servir de tal modo
é a maneira que Cristo nos amou. Ele inicia no capítulo 13, versículo 1 do Evangelho de João. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ali a palavra grega é telos, ou seja, ele os amou ao extremo. E isso vai ficar claro quando ele se entrega na cruz do Calvário. Isso é amar. Você tem amado os seus inimigos? Você tem se entregado numa cruz pelos seus inimigos? Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo, ele se entregou pelos seus inimigos, para que estes, por intermédio do seu amor e graça, se tornassem seus amigos. Cristo se entregou por aqueles que eram impuros, para que por intermédio da sua pureza, eles se tornassem puros. Cristo se entregou, Cristo deu a sua face a todos nós, que em dado momento de nossas vidas, e hoje ainda, constantemente, com os nossos pecados e falhas, nós esbofeteamos o seu rosto. Cristo se entregou por nós, meus irmãos, e Cristo tem um anseio de ter a nós juntamente com Ele, de tal modo que Ele ora na sua oração sacerdotal. Isso foi citado pelo pastor Leão hoje à tarde. Ele ora na oração sacerdotal: Pai, que eles juntamente comigo e contigo sejam um. Cristo, ele anseia ter os seus junto dos seus braços. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos, à semelhança de Cristo Jesus, ansiarmos pelo novo céu e nova terra, meus irmãos. Que possamos, à semelhança de Cristo Jesus, ter os nossos olhos postos na eternidade, para que as dores deste tempo presente, para que os medos, para que toda a escuridade de vida, para que todo o trauma seja dissipado, e que possamos, meus irmãos, verdadeiramente viver a plenitude de vida que o Evangelho nos promete. Vamos nos colocar em pé neste momento. Eu gostaria que você neste momento sopesasse os seus caminhos, que você colocasse na balança o seu próprio coração e pensasse se verdadeiramente o céu é uma realidade para você, se verdadeiramente a restauração de todas as coisas é uma realidade para você. Não somente uma realidade de crer e acreditar, mas sim uma realidade de ansiar. Afinal de contas, aqueles que foram chamados pelo Evangelho, eles amam e eles anseiam a vinda do Senhor. Eles anseiam a semelhança da criação que geme a manifestação dos filhos de Deus. Esses mesmos filhos de Deus, de igual sorte, eles anseiam pela comunhão plena com o seu Cristo. De modo, meus irmãos, que coloque seu coração na balança nesta noite.